Boa noite. Vamos começar o nosso culto de celebração ao Senhor. Fique de pé no seu lugar, por gentileza. Sejam todos bem-vindos. Você que está aqui, você que está aí em casa nos acompanhando também. No Instagram e Facebook. Vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Seu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti, Jesus. E eu perdido estou sem ti, Jesus. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Seu Santo Espírito. Seu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão, Jesus. Jesus, tu és meu pão. Sua vontade feita onde? Em mim. E eu nada sou sem ti, Jesus. E eu perdido estou sem ti, Jesus. Eu nada sou sem ti, Jesus. E Senhor Jesus, nós estamos aqui, Pai, para juntos nos alegrarmos na Tua presença, com a Tua presença, Pai. Iremos aqui cantar hinos em louvores ao Teu nome, exaltando, Pai, a Tua glória, porque nós somos parte do povo, Deus, que ainda Te rende graças e louvores. Somos parte de um povo, de um pequeno povo, Pai, que Te rende glórias e aleluia, Deus. Ainda existe no mundo, Pai. Um dia, Pai, tudo isso vai parar, mas até que isso aconteça, nós estamos aqui.
Até que o Senhor determine que isso aconteça, nós estamos aqui, dando glórias ao Senhor, rendendo graças ao Teu nome. Deus, e eu quero fazer isso, Pai, neste mundo, e quando acabar aqui, Jesus, eu quero fazer no mundo vindouro, na vida vindoura, Pai, na eternidade, Pai, rendendo graças ao Senhor para todo sempre, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Faça dessa música a sua oração. Eu nada sou sem ti, Jesus. Perdido estou sem ti, Jesus. Eu nada sou sem ti, Jesus. Perdido estou sem ti, Jesus. Este é o meu respirar, Cristo é o meu respirar, Cristo é o meu respirar. Dê uma salva de palmas para Jesus. Louvado seja o Senhor, glória a Deus. Como é bom louvar ao Senhor, adorá-lo de todo o nosso coração. Nosso culto, verdade, o culto somos nós que fazemos, né? Para Jesus. Então que a gente venha dar o nosso melhor nessa noite, louvar a Deus, esquecer todos os problemas, esquecer tudo lá fora e concentrar aqui em nosso louvor e adoração a Jesus, pois Ele está aqui nessa noite. Vamos louvar ao Senhor com muita alegria. Em tua presença eu vou me deleitar, meu coração te adora. Eu quero te encontrar, ó meu Senhor. Erguer a minha voz, eu vou cantando aleluia, aleluia, aleluia. Eu vou dançar pra Deus, somente para Deus. Vou levantar as mãos e declarar a vitória, pois o Senhor me deu autoridade de entrar no santuário, dando glória. Aleluia, aleluia. Aleluia, eu vou dançar pra Deus, vou levantar as mãos e declarar a vitória, pois o Senhor me deu autoridade de entrar no santuário, dando glória. Aleluia, 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 aleluia.
poder, o louvor, a glória e honra ao nome do Senhor. Que sofreu, que morreu, nossa vergonha, mas Ele ressuscitou. Aleluia, 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 aleluia. Que o Senhor seja louvado através de cada um de nós. Que nessa noite nosso coração venha ser como o coração de uma criança. Quero ser como uma criança, te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em Ti, acreditar em Ti. Torne-me independente. Eu deixo de simplesmente não posso viver longe do seu amor, Senhor. Não posso viver longe do seu afago, Senhor. Não posso viver longe do seu abraço, Senhor. Quer abraça-me com seus braços de amor. Abraça-me, Jesus, abraça-me, abraça-me, abraça-me com seus braços de amor. Glória a Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. É o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo.
Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo. Tá bonito. Deus que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus que o levanta das minhas mãos e te pertence. A honra, a honra. E o louvor e o levanta e te... A honra, mais uma vez. A honra, e o levanta que te pertence. Glória a Deus. Quem está feliz? Como é bom louvar o Senhor, né? Vamos continuar louvando a Ele. Mais que um amor e uma vida. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és aquele que me amou e és o meu Deus, minha vida. Meu Deus, meu Senhor, minha vida, ao teu louvor. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor, uma vida pra te oferecer.
palmas para Jesus. Glória a Deus. Pode sentar. Boa noite aos irmãos, boa noite também, quer dizer, aos que estão aqui, né? E boa noite aos irmãos que estão nos vendo pelo Instagram e pelo Facebook. Glória a Deus. Já podemos abrir aqui as nossas Bíblias em Mateus, o capítulo 28, versos 19 e 20, é o que vamos ler. Boa noite aos irmãos que nos veem em outros estados, né? Irmão José, irmã Laís, irmão Marcos Passos e outros mais que nos veem aqui, né, pela região. Um abraço a todos e fiquem na paz do Senhor, né? Que a graça e a paz do Senhor alcance o maior número possível de pessoas, né? O maior número possível de pessoas, né? No mundo, né? Mundo. Então vamos ler. Mateus 28, 19 e 20 diz assim: Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto: estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Né? Olha só, né? Eu vi aqui, lendo aqui uns pontos de vista, separei aqui uns 4 pontos aqui para a gente falar a respeito, né? Muito interessante. Jesus chegou trazendo o seu ensinamento, né? Para as pessoas do mundo todo, né? Começou ali em Jerusalém, começou ali naquela região, e daqui a pouco se espalhou pelo mundo todo. Mas teve um início e teve o porquê de tudo, né? Jesus veio ali meio que disfarçado, um rei, um Deus disfarçado, para assim conseguir trazer as pessoas de volta a Deus. Todas as pessoas são de Deus. São ou não são? Todas as pessoas são de Deus. Há aqueles que não querem nem saber de Deus, mas elas são de Deus. Elas foram criadas por Deus, tá certo? Todos vieram de Deus. Olha só, né? Mas por que há aqueles que não querem saber de Deus, né? Eu lembro de uma passagem que Jesus fala, que o profeta, se não me falha a memória aqui, Isaías, né? Se não me falha aqui a memória, ele diz,
A ovelha conhece o seu dono, né? O boi conhece o seu dono, a ovelha sabe o local do curral, o boi conhece o dono, mas os homens não me conhecem. As pessoas não me conhecem. Olha só, não conhecem quem? O seu Criador. Se distanciaram tanto de Deus que não conhecem o seu Criador. Não conhecem mais quando é Deus quem fala. Não conhecem mais os ensinamentos de Deus, não é verdade? Se distanciaram de um certo ponto, a um certo ponto, que não conhecem mais o seu Criador. Deus fala ao mundo todo, mas há aqueles que não gostam de ouvir. Esse assunto, ele não pode ser falado em qualquer lugar, torna-se desagradável, não é verdade? É verdade. O assunto da Bíblia, em alguns lugares, torna-se desagradável. Até mesmo para alguns cristãos, né? É verdade. É verdade. Ô, rapaz, aí, conta aí um pouquinho lá da tua igreja, não sei o quê. Ah, não, cara, deixa para depois, né? Esse assunto aqui tá tão bom aqui. Esse assunto aqui tá tão bom. Aí tu vai falar agora da Bíblia agora e não? Agora eu faço o Rogério. Não é verdade? Gente, mas a que ponto chegou o ser humano, né? A abandonar Deus e a seguir os seus próprios instintos, seguindo como zumbis, não é verdade? Como zumbis. Acho que todos aqui já assistiram The Walking Dead, né? Então, como zumbis, eles seguem no mundo, seguindo os seus próprios instintos carnais, só isso. Né? Só pensam em realizar uma coisa, é os seus desejos carnais. Olha só, né? Que coisa. Não conhecem mais a voz do Altíssimo Deus. Mas Jesus, vendo isso, que o mundo estava sem lei e sem ordem, Deus enviou Jesus Cristo ao mundo. Né? Enviou Jesus Cristo ao mundo. Aí ele começou a juntar os discípulos. Né? Venham para mim. Venham, que vem tu, Mateus. Né? Vem, Lucas. Vem, Pedro, vem. Né? Vem, João, vem, Tiago. Vem, Judas. Vem, que eu lhe ensinarei a pescar gente. Ó, eu lhes ensinarei a pescar gente. Eles eram pescadores, a maior parte deles. Vem, que eu vou lhe ensinar como pescar pessoas. É preciso agora pescar pessoas. Eles não sabem como vir a Deus, então eu vou ensinar vocês a pescar pessoas. Então ele começou a ensinar essas pessoas, a ensinar. Aí ele disse aqui, ó, portanto vão. A vista está embaraçando aqui. Portanto vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu tenho ordenado a vocês. E lembrem disto, estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Deixa eu passar aqui para o primeiro ponto que eu quero passar aqui para a gente sobre isso, sobre esses 2 versículos. Olha só, enquanto Jesus caminhava com seus discípulos, ele vai deixando claro
o ciclo do discipulado. Jesus é o modelo de seus seguidores. Jesus é a peça-chave, é a pessoa-chave, é o modelo de todos os seus seguidores. Tá certo? Como seus discípulos, andamos e aprendemos com Ele. Desejamos ser transformados por Ele. Jesus compartilha conosco tudo o que sabe e nos inclui na intimidade de seu Espírito. Ele nos dá sua alegria, sua paz e nos revela o nome do Pai. Jesus nos investe de autoridade e nos dá legitimidade para invocarmos a Deus Pai como sendo o nosso Pai. Ou seja, o mundão está aí fora. E esse mundo cheio de pessoas precisam de outras pessoas. E essas pessoas somos nós. Nós que cremos na palavra de Deus. Aí Jesus nos chama, como chamou primeiro os seus discípulos. Aí como Jesus chamou ele, também Jesus nos chama. E nos investe de poder e autoridade da palavra. E nos dá a legitimidade de filho de Deus. E Jesus nos faz conhecer o Pai. Como hoje no discipulado, eu estava falando com o nosso irmão Francisco, que hoje não pôde vir, né? E é a partir dali, Jesus se revela. Quando alguém conhece a Jesus, não teve outro meio. Foi Jesus quem se fez revelar a ele. Ninguém vem ao Pai, ninguém vem a mim, disse Jesus, ninguém vem a mim se não for mandado pelo Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser aquele que o Filho quer que seja conhecido. Ou seja, se você conhece o Pai, é porque você recebeu a revelação de Deus. Quando Jesus perguntou aos discípulos, o que o povo diz que eu sou? O que o povo diz? Aí os discípulos disseram o quê? É um profeta, né? Um dos profetas. É Jeremias aí ressuscitado. És João Batista. E aí Jesus perguntou, e vocês? E vocês? Jesus pergunta aqui para nós agora, e vocês? O que dizem que eu sou? Aí o que foi que Pedro disse? Tu és o Cristo, o Filho, o Deus vivo. No texto original não usa tu és o Cristo, o Filho de Deus, não. É o Filho, o Deus vivo. O Cristo, o Filho, o Deus vivo. Olha só. Aí Jesus disse para Pedro o quê? Não foi carne nem sangue que te revelou. Não foi a tua própria capacidade humana de entender isso. Não foi quem te revelou isso. Essa revelação, ela vem do Pai. Então, quando você entende que Jesus é esse Cristo, é o Filho e é o Deus vivo, então o próprio Pai, o próprio Deus foi quem revelou para nós sobre Jesus. Foi Deus quem nos revelou esse Jesus. Mas se você entende que ele é o Cristo, o Filho e o Deus vivo. Mas se você veio a Jesus com outras intenções, você ainda não recebeu a revelação de Cristo. Se você vem porque está passando um problema familiar, porque pensa em ganhar algum dinheiro extra, eu vou na igreja porque eu vou ser abençoado, então você vem com outro propósito e não tem nada a ver com a revelação do Filho de Deus. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Você está perdendo seu tempo aqui na igreja. Tá certo?
Você que está aí, que congrega em outras igrejas, se você vem a Cristo, vem a Deus, e por outras intenções a não ser por Ele ser o Filho de Deus, o Cristo, o Filho, o Deus vivo, se você não recebeu essa revelação ainda falta, né? Ainda te falta isso, essa revelação de Deus, tá certo? Então Deus se revela para nós, Ele se revela que Ele é essa pessoa, o nosso Salvador, tá certo? Então é isso, Ele veio e revelou primeiramente aos discípulos. Ele se deu a conhecer aos discípulos por aproximadamente 3 anos e meio. Foi o suficiente para Jesus, tá certo? Foi o suficiente, ele passou 3 anos e meio porque foi o suficiente para que os discípulos entendessem quem ele era, para que ele pudesse não falar, mas viver quem ele era, certo? Jesus não veio interessado aqui em só passar uma teologia para as pessoas, não, ele veio ensinar com a sua vida, com a vida de Cristo, tá certo? Então ele veio se revelar para nós, ele veio nos ensinar a viver a vida que Deus sempre quis para as pessoas, certo? Não é uma vida, Jesus não veio trazer uma vida nova e diferente, era uma vida que ele sempre quis, desde o princípio da eternidade, né? Na verdade, a eternidade não tem princípio, né? Então vamos lá. Então aqui nesse primeiro ponto, Jesus se revela para nós. Nesse segundo ponto aqui, diz assim: a grande questão é que fazer discípulo não é somente ensinar as coisas que Jesus ensinou ou ordenou. Fazer discípulos de Jesus é ensinar a guardar as coisas que Jesus ordenou. Fazer discípulos é mais que transferir conhecimento, informação ou alguma teoria teológica ou filosófica. Fazer discípulos é muito mais que ensinar doutrinas ou crenças. Fazer discípulos é ensinar a viver. Ensinar a viver como Jesus viveu e nos ensinou a viver. Jesus primeiro, ele se revela para nós. E ele nos ensina, certo? Ele nos ensina a viver. Eu ainda não dei, mas vou dar um nome aqui, segundo essa segunda estrofe aqui, o título que eu quero dar para nós é o próximo Cristo. Tá certo? O próximo Cristo. Quem é aqui o próximo Cristo, Jefferson? Pronto. Quem é o próximo Cristo, igreja? Diga eu, vá. Eu, pronto. Eu devo ser o próximo Cristo. Ele se dá a conhecer, passa os seus ensinamentos, a sua vida, e quer que nós, a partir de então, passemos a viver a vida de Cristo. A viver. A ter misericórdia do outro. A compartilhar a alegria do outro. Não simplesmente dizer o que o outro tem que fazer, mas fazer junto com ele. Não é verdade? Jesus veio transferir Cristo para os discípulos. Ele passou 3 anos e meio. 3 anos e meio com os discípulos, ensinando, pregando no Sermão do Monte, que os discípulos teriam que ter, misericórdia dos outros. Ele ensinou aos discípulos que os discípulos teriam que ter mansidão. Mas Jesus não podia ensinar mansidão porque ele era um homem bravo, é isso? Ele ensinou aos discípulos que só os misericordiosos que herdariam
a terra, que herdariam o céu. Ele ensinou que os humildes, né? Ele ensinou que devemos ser humildes. Ele ensinou que nós devemos ser bondosos. Ele nos ensinou o que mais lá no Sermão do Monte? Nós devíamos chorar também. Jesus chorava com alguém? Chorava, né? Ele chorava quando estava com os discípulos. Ele chorava com os que estavam chorando, triste. Ele se condoía com a dor da pessoa. E ele não só falava que tinha que fazer, ele fazia. Jesus era o que ele pregava. Jesus era o que ele ensinava. E Jesus começou ali a transferir. Os discípulos, a princípio eles eram muito relutantes, não é verdade? Jesus ensinando e eles discutindo entre si, mas quem será que os principais aqui a andar com Jesus no reino dele? Ao ponto de uma mãe de 2 dos discípulos de Jesus chegar para Jesus e dizer: Senhor, você pode quebrar aqui um galho para mim? Chegou em particular para Jesus e disse: eu queria que os meus 2 filhos, aquelas mães orgulhosas, né? Aquelas mães que quer ver os filhos brilhando, né? Ao lado, né? Ali dos grandes, né? Ao lado dos grandes nomes, né? Eu quero ver o nome dos meus filhos ali. Fazer que nem a Ana. A Ana quer ver o nome da Raíssa e da Rayana ali, ó, no topo, né? Só um exemplo aqui, né? Né? Aí ela chega: Jesus, pode ser que meus 2 filhos fiquem um do teu lado direito, o outro do lado esquerdo? Queria pouco ela, hein? Queria pouco ela, hein? Não, Senhor, só isso, eu só quero isso. Não precisa muita coisa. É que no teu reino, ela achava que o reino de Jesus seria como o reino de Davi, né? Seria um reino físico, de tijolos ali, de pedra, aquela coisa bonita, e que simplesmente os 2 filhos dela ficassem ali, um do lado, o outro lado direito, o outro lado esquerdo de Jesus. Né? E Jesus ensinando que aí Jesus disse: olha, tudo bem, no mundo é assim. No mundo é assim. O maior é aquele que está sendo servido, o maior é aquele que está à mesa, com as pernas cruzadas. Hein? Já pensou aí? E sendo servido, com aquelas bandejas de ouro, né? De ouro puro. Aí você vai pegar ali, a taça é colocada ali na sua mesa com um lençozinho embaixo. Aí você, né, um dedo assim, não sei se usa, né? Aí não, aqui é só para café, né? Né? Então pronto. É assim. Mas Jesus disse que no reino de Deus o maior quem é? É aquele que serve. Eu acho que essa mulher saiu dali depois desse ensinamento de Jesus, ela saiu dali meio decepcionada. Não era isso que eu queria para meus filhos. Não era isso. Não, que é isso? Trabalhar de ajudante de pedreiro? Trabalhar juntando lixo na rua? Não era isso que eu queria. Não para os meus filhos. É até bonitinho quando a gente vê outros trabalhando, né? Mas os filhos, não, Jesus. Né? Você já fez essa oração já? Não? Não, Jesus, isso não. No mundo é assim. Mas Jesus, ele quer diferente. Jesus é diferente, ele quer coisas diferentes para as pessoas. Não é que Jesus queira ver você na pior, não é isso não. Mas ele quer que o seu coração
que o seu coração seja humilde. Jesus quer que o seu coração seja humilde. Seja um coração simples. Que você não deseje o que o mundo deseja. Você pode ter as maiores conquistas do mundo. Você pode ter. Você pode ser o maior empresário. Você pode ser, o maior empresário da face da terra. Mas tenha um coração de servo. É isso que Jesus quer. Que você tenha um coração de servo. E Jesus passou esse tempo com os discípulos ensinando e vivendo. Outra hora ele pegou uma toalha e bacia e foi lavar os pés dos discípulos. Ele quis mostrar ali que não importava. Jesus disse, agora vocês não entenderam, eu sei, vocês não vão entender agora. Mas futuramente vocês vão entender. Jesus disse, vocês me chamam de Senhor e de Mestre. Na verdade, Senhor. Não é patrão, é Senhor. Vocês me chamam de Senhor e de Mestre. É verdade. E eu sou. Eu sou. Mas eu estou aqui, lavando os pés de vocês. Jesus queria nos transformar. Jesus quer que eu, Israel, pecador orgulhoso, pecador orgulhoso, que eu me prostrasse e lavasse também os pés de alguém. Que eu descesse o mais baixo possível. Lembra lá de Filipenses capítulo 2? Que ele se humilhou até a morte e a vergonha da cruz. Ele foi ao mais baixo possível. Ele não se importou em se colocar na frente de uma mulher adúltera e dizer, quem não tiver pecado aí, que atire a primeira pedra. Ele não se importou. Ele não se importou em tocar no esquife, que era o caixão, né? Não tinha caixão na época, e aquele local, aquelas madeiras ajeitadinhas ali, botava o defunto em cima e levar, era na Bíblia como esquife, né? Ele não se importou em tocar ali, ó. Ele não podia tocar. Ele toca e para. E a Bíblia diz que ele se encheu de emoção ao fazer isso, porque ele via a miséria daquela pobre viúva, daquela pobre mãe. Se encheu de misericórdia e ressuscitou o filho da viúva. Então Jesus veio nos transformar, nos fazer se importar com as pessoas. Jesus, ele não só disse que temos que nos importar com o outro, mas que nós temos que sentir e fazer com o outro, estar com o outro. Não simplesmente dizer, ei, aquela mulher ali está com fome, ou aquela pessoa precisa de ajuda, eu vou orar por ela, certo? Eu vou orar por ela. Não, ele não quer que você só ore e ensine essa pessoa, mas quer que você esteja lá, ajudando aquela pessoa, se importando de fato com a situação daquela pessoa. Chorando com ela. Ela está passando uma dor, chore com ela. Jesus disse até que se alguém obrigasse aos discípulos caminhar 1 milha, devíamos fazer o quê? Caminhar 2. Devemos estar prontos para fazer mais do que é o óbvio. Devemos estar prontos a fazer mais por alguém do que simplesmente orar e pregar para aquela pessoa. Isso é óbvio, é claro. Mas ir até a pessoa. E Jesus fazia isso. Jesus fazia isso. Tá certo?
E ele ensinou, repito, ele passou muito tempo ensinando aos discípulos a serem o quê? Outro Cristo. A ser outro Cristo. Jesus chamou a mim para ser outro Cristo. Outro. Jesus chamou você para ser outro Cristo. Ele não chamou você para fazer parte de uma organização, para sentar no banco de uma cadeira, se sentir confortável, ouvindo uma pregação e outra, talvez até achando bonito aquela pregação. Não, ele não chamou você para isso, é muito mesquinho, é muito, sei lá, é muito fraco isso. Não tem nada a ver com Cristo. Simplesmente sentar numa cadeira e não fazer mais nada. Não tem nada a ver com Cristo. Jesus não ia ficar à vontade, sentado numa cadeira como você está aí. Jesus não ia ficar à vontade, segurando aqui um microfone como eu estou fazendo aqui agora. Só isso. Ele não ficaria bem, ele não ficaria satisfeito. Não é a cara de Jesus. Não é o jeito de Jesus. Jesus nos chamou para sermos outro Cristo. E assim uma sucessão de Cristos, desde que ele veio. Os discípulos, depois que entenderam, não importava mais. Saíam do sinédrio, onde eram julgados e açoitados. Eu gosto de repetir muito isso. Os discípulos, 2 deles estavam no sinédrio, e o sumo sacerdote lá todo, ele disse: olha, vocês não podem mais falar no nome desse Jesus. Açoitaram ele e jogaram fora. E como foi que eles saíram de lá? Outros Cristos. Eles saíram de lá outros Cristos, felizes por se acharem dignos de sofrer por Cristo. Já pensou? Eu apanho na rua, você apanha na rua e sai de lá contente? Não querendo brigar com a pessoa, alguém vai, xinga você lá fora, porque isso, aquilo, outro, e você, meu Deus, mas eu não fiz nada. Aí você lembra, não, meu Deus, Jesus sofreu tudo isso. Então, será que eu fui achado digno ou digna de sofrer por Cristo? Glória a Deus. Você apanhou, você foi xingado lá fora e saiu contente? Se você faz isso, se você faz assim, então você está aprendendo com Cristo a ser outro Cristo. A ser outro Cristo. Foi para isso que Deus nos chamou, tá certo? Amém? A partir de hoje, a partir desta mensagem, eu não posso me conformar simplesmente em pregar aqui a palavra. Não posso. Se eu não usar de misericórdia com o meu próximo, se eu não chorar junto com ele, se eu não tiver a capacidade de hospedar uma pessoa em casa, se eu preferir o meu bem-estar do que hospedar alguém, se eu preferir o meu bem-estar do que visitar um doente. Não estou dizendo aqui que você tem que estar na casa uns dos outros. E aí, vamos lá na casa do Denilson. Vamos lá, a gente pede para ele fazer um café para nós. Isso, não estou falando disso. Eu estou falando de visitar um doente. Eu estou falando aqui de usar de misericórdia, de sentir a dor do outro. De falar do amor de Deus e ser capaz de amar.
Não aprendemos a amar quando ensinamos ou quando eu sou ensinado. Alguém diz assim, Israel, ama o teu próximo a ti mesmo. Aí eu digo, onde é que está escrito? Aí a pessoa diz, está na Bíblia. Está mesmo? Tá. Ah, legal, aprendi, legal. Você acha que foi assim que eu aprendi a amar o próximo? Foi, Rogério? Como foi, Rogério? Me diga. Hã? Foi amando. Foi fazendo. Se eu disser, Rogério, ama o teu próximo, ele diz, legal, ó, que mensagem boa, ah, tá escrito, né, tá, então pronto, aprendi. Você acha que ele aprendeu? Não, não aprendeu. Ele só vai aprender, sabe aonde? No relacionamento. Quando ele começar a se envolver com pessoas que precisam dele. Quando eu começar a me envolver com pessoas que precisam de mim. Quando você começar a se envolver, a se relacionar. É por isso que igreja, ela não pode estar um aqui, outro acolá e ninguém se importar com ninguém, não. Você precisa estar perto, saber da necessidade do outro, da necessidade das pessoas. Você precisa saber disso. Falar é muito fácil, é ou não é? Eu estou pregando aqui para mim. Falar é fácil. O que eu estou fazendo aqui é muito fácil. Mas não foi unicamente para isso que Deus me chamou. Não foi unicamente para isso que Deus chamou você. Entenda. Essa mensagem aqui é para todos os cristãos. Para todos os cristãos que estão me ouvindo. Tanto aqui como nas redes sociais. Tá certo? Olha só aqui, ó. Livros, apostilas, como eu já falei, mas vou só repetir aqui. Livros, apostilas, seminários, congressos, conferências, palestras, sermões dominicais e vídeos no YouTube são ferramentas úteis. Mas precisamos muito mais do que isso para fazer discípulos de Cristo. Precisamos de relacionamento. Com todas as ferramentas disponíveis, nós aprendemos o que Jesus ensinou. Mas não aprendemos a guardar o que ele ensinou. Em um sermão, eu aprendo e sei o que Jesus ensinou. Mas a guardar o que Jesus ensinou só na base do relacionamento. É só quando você pegar uma toalha, colocar no ombro aqui e uma bacia e se agachar aqui aos pés de alguém e lavar os pés dele com as suas mãos. Hã? Israel, isso é um absurdo. É um absurdo. Você viu a reação de Pedro? Por que Pedro reagiu daquele jeito? Eu falei aqui numa quarta-feira. Por que Pedro agiu daquele jeito? Por quê, irmãos? Porque ele não era capaz de fazer isso. Ele não era capaz de lavar os pés um dos outros. Se Jesus mandasse, ele até ia fazer. Mas era, ó, vou lavar o teu, mas depois tu lava o meu. Hã? Não, Cleito. Eu vou lavar o teu, mas ó, as minhas unhas, o jeito. O tamanho das unhas dos pés dos homens. Hã? Você vai ter que lavar meus pés. Um dia inteiro com aquelas sandálias de couro de camelo. Olha o cheiro, Rogério. Hein? Courozinho de camelo novo. Courozinho recém-tirado. Né? É só você voltar a fita aí, ó. E lá para aquela época. Hoje ninguém tem mais chulé. Usa um talcozinho, né? Talco. Tem até um spray aí que bota no pé. Minha filha, é propaganda, não pode. Né?
Ninguém nos pagou aqui, né, para falar de tênis pé Baruel. Né? Hoje tem tudo isso, tem todo esse aparato. Então você levanta o pé aqui, cheira aqui, todo mundo cheira. Não é verdade? Mas na época não tinha essas coisas não, meu irmão. Na época não tinha essas coisas não. Pedro relutou porque ele não era capaz de fazer. Foi por isso que ele, o Senhor jamais lavará os meus pés. Se fosse aqui o Tiago, eu deixava. Se fosse aquele outro ali, eu deixava lavar os meus pés. Mas o Senhor não. Era porque ele não era capaz de fazer isso. Gente, por incrível de que pareça, nenhum de nós aqui seria capaz de fazer isso. Hã? Hein? Nenhum de nós. Absurdo. A palavra de Jesus é um absurdo. É por isso que para aceitar a palavra de Jesus tem que ter uma revelação não do ser humano, mas uma revelação que vem de Deus. Pedro, quem te revelou isso, Pedro? Não foi a tua capacidade humana. Não foi carne nem sangue. Essa revelação, ela veio de Deus. Ela veio de Deus. Não é de nós mesmos. Para aceitarmos a palavra de Deus, a gente tem que descer o mais baixo possível. Bem-aventurado os humildes. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles verão a Deus. Eles verão a Deus. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, se não tiver a revelação do céu. Hoje eu estava até falando com o nosso irmão Francisco que nós devemos ter um cuidado todo especial quando estivermos falando com alguém sobre a palavra de Deus. Você não pode simplesmente pegar uma Bíblia e sair gritando aos quatro cantos da terra e forçando as pessoas a acreditarem no que você está dizendo, porque essa palavra, ela é uma palavra de revelação de Deus. É uma palavra em que você precisa entender. Se você crê no que a Bíblia diz, se você aceita, eu falando para o nosso irmão, se você aceita que Jesus Cristo é o Senhor, é porque você recebeu a revelação de Deus. Como é que você vai obrigar alguém a crer se essa outra pessoa não recebeu essa revelação de Deus? É por isso que eu não insisto com ninguém. Para que ela aceite Jesus é preciso uma revelação de Deus. Eu só tenho que falar. E se a pessoa recebe essa revelação de Deus, enquanto eu estou falando, aí sim, ela vai ver o reino de Deus. Aí sim, ela vai estar disposta a obedecer a tudo que foi ensinado por Jesus. Amém? Então, que Deus nos faça outros Cristos. Amém? Poucas coisas são tão importantes no discipulado quanto a comunhão com pessoas nas quais Jesus multiplicou. Os discípulos de Jesus vivem juntos, aprendendo e ensinando uns aos outros, multiplicando Jesus em todos os ambientes onde estão presentes e em todas as relações de seu círculo de influência. Olha só, a mente do discípulo de Jesus, ela não é voltada só para si mesma. A mente do discípulo de Jesus, ela está voltada para o ambiente em que ela está vivendo naquele momento. Não estou aqui me exibindo, mas é o que acontece comigo. Quando eu estou no trabalho, eu procuro ser simples, não um falso simples,
mas pela graça do Espírito eu quero ser simples. E estar com as pessoas e tentando ajudar de alguma maneira. Eu estava com uma pessoa no trabalho que a esposa dele, alguém ligou dizendo que a esposa dele está doente, ela está grávida. E aí ele chegou meio-dia, saiu de manhãzinha, 9 horas, chegou meio-dia. O Cícero já até sabe, né, Cícero, né? O lutador lá de Muay Thai. Não era para me ter dito. É segredo, né? Mas escuta. Então ele chegou triste. Aí eu percebi, triste. Pois é triste. Eu falava com ele, nada. E eu comecei a conversar com ele, a consolar ele e dizer: meu irmão, essas coisas acontecem em nossas vidas, né? Eu já passei por muitos problemas, por muitas dificuldades na vida também. Então eu comecei a sentir o que ele estava sentindo ali. Eu disse: é a sua esposa que está com problema? E é a minha esposa e outros problemas também estão acontecendo. E eu comecei do meu jeito, né? Não sou nenhum perito nisso, mas comecei a aconselhar e a ajudar e a consolar ele, né? E dizer que isso vai passar. Né? Vai passar. Essas coisas sempre passam, né? Um sofrimento não dura para sempre. Tá certo? Não dura para sempre. Vai passar. Tá certo? E a gente também tem que estar disposto a ajudar de outras maneiras também, quando alguém precisa da nossa ajuda. Não é verdade? Com um abraço, com uma ajuda financeira e de alguma outra forma. E o discípulo de Cristo, como eu estava falando, ele é discípulo de Cristo nos relacionamentos. Você não pode ser um discípulo de Cristo daquele tipo que vem à igreja. Na verdade, isso não é ser discípulo de Cristo. Você tem que ser discípulo de Cristo no âmbito de influência. Você está num circo, num trabalho, faça daquele trabalho de um jeito que você possa influenciar alguém. Era assim que Jesus fazia. Ele procurava fazer do ambiente onde ele estava ali um meio de influenciar as pessoas. Influenciar alguém com palavras, com o seu amor, com o seu abraço. Tá certo? E Jesus fazia isso. Ele não deixou aquela multidão com fome. Ele multiplicou pães e peixe e alimentou, porque ele sentiu que as pessoas estavam ali a tarde toda, não é isso? O dia todo estavam com fome e não tinham o que comer. Então ele multiplicou. Porque ele não queria só pregar, encher a barriga das pessoas com palavras, mas com ações, não é verdade? E eu encerro dizendo que Cristo nos chamou para sermos o quê? Outro Cristo, tá certo? Essa é a sua missão. Você vai voltar para a sua casa agora, entendendo, eu tenho que ser um outro Cristo. E eu tenho que fazer outros Cristos. Amém? Essa é a sua missão. Ser um outro Cristo e fazer um outro Cristo. Jesus nunca nos abandonou. Jesus sempre esteve no nosso relacionamento. Sempre. Jesus é uma pessoa de relacionamento. Olha só, ele diz o que no final aqui? E lembrem disso. Eu estou com vocês
todos os dias, até o fim dos tempos. Ele estava com os discípulos naquela hora, viveu com eles e ainda disse: olha, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Tá certo? Então nós devemos estar uns com os outros até o fim dos tempos e fazer discípulos até o fim dos tempos e ser outro Cristo até o fim dos tempos. Amém? Vamos ficar de pé e orar a Deus, agradecendo por essa palavra e que Ele nos torne a cada dia um outro Cristo. Senhor Deus, Pai, obrigado, Deus, por essa palavra. Senhor, mas como acabei de pregar aqui, isso não pode ficar nas palavras. Eu peço que o Teu Santo Espírito nos guie, Pai, nos nossos relacionamentos como cristão. Eu não posso simplesmente pregar e dizer a alguém o que ele tem que fazer, mas fazer junto com ele. Estar presente no momento em que a pessoa precisar da minha ajuda, Deus, e que todos, Pai, façam isso também, que entendam isso. Que o Teu Santo Espírito nos guie em toda a verdade, que nos guie em amor, Pai, que nos ajude a viver como Cristo viveu. Eu oro assim, Deus, porque eu sei que o Senhor está conosco até o fim dos tempos. Foi isso que o Senhor falou, e eu acredito, Pai. Em nome de Jesus, e que todos digam amém, Jesus. Palmas para Jesus. Pelo Senhor, mas chama-se o seu exército, poderoso é sua glória, será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. E o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. E o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias, baixamos em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. E o nosso general é Cristo, seguimos o seu
abençoe você.